Boa noite, segunda-feira, 17 de outubro de 2022. Nesta edição do OCP Fatos que está começando, vamos repercutir as notícias mais importantes que começaram pela manhã de hoje, final da manhã, durante a tarde e também no início desta noite. Como, por exemplo, acidente com ônibus na Colômbia deixa 20 mortos. Governo do Paraná decreta situação de emergência em 4 regiões. Por conta das chuvas, quase 15 mil pessoas foram atingidas. Santa Catarina tem 201 casos em investigação e passa dos 300 confirmados da varíola dos macacos. MC Trans denuncia transfobia em hotel de Blumenau. Polícia Civil deflagra operação em combate ao tráfico de drogas em Chapecó e realiza prisões. Unidades habitacionais em Jaraguá do Sul poderão ser dadas a novas pessoas, ou seja, poderão ter novos donos. Eleições 2022, atentado contra candidato Tarcísio de Freitas em São Paulo. Van foi atingida por tiros. Você vai ver e ouvir uma narrativa exclusiva de um colega nosso da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Fiquem conosco, esta edição do OCP Fatos já está no ar. OCP Fatos, segunda edição. Oferecimento Catarinense Implantes. A gente se entende no sorriso. Esse acidente aconteceu no final de semana, mas nós fizemos questão de trazer para vocês aqui, porque a região ali onde ocorreu é de fato uma região muito perigosa, de estradas muito estreitas e de penhascos pavorosos. 20 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas no sábado, num acidente de ônibus que capotou na rodovia Pan-Americana, no sudoeste da Colômbia. Entre os feridos estão uma menina de 3 anos e um garoto de 8. O ônibus de passageiros que fazia a rota entre Porto de Tumaco e a cidade de Cali capotou na madrugada devido a um aparente problema mecânico. Dentro das investigações preliminares, temos a hipótese de que o veículo sofreu falhas mecânicas no sistema de freios, disse o coronel Oscar Lampreia, diretor de Trânsito e Transportes. De acordo com o relatório preliminar da polícia, o motorista perdeu o controle após sair da estrada em uma curva. O acidente ocorreu em uma área de difícil visibilidade devido a um nevoeiro. O lugar é muito alto, de muitas montanhas, e unidades da polícia, ambulância e corpo de bombeiros estiveram no atendimento à emergência. O ônibus, com capacidade para 41 ocupantes, capotou na estrada e ficou à beira de um abismo, segundo as imagens que nós vimos. Mas olha isso aqui, rapaz. Isso aqui é um negócio apavorante. Olha só que situação que ficou esse ônibus. Para cair num penhasco mais para baixo ainda, né? Ali uma região de muitas montanhas, olha só a altura que esse ônibus estava. Uma região de muitas montanhas, com estradas muito estreitas e que oferecem grande risco aos transeuntes, a quem passa por aquela região. Inclusive, com essas mudanças todas de temperatura nos últimos tempos, né, fazendo frio em outubro, final de outubro praticamente, imagine as condições de trafegabilidade naquela região. Quem conhece a região da Colômbia, dos Andes, que fica ali, a região dos Andes sabe do que eu estou falando. É muito perigoso e foi chocante. Olha, falando em situações diferenciadas, o governo do Paraná decretou situação de emergência em 4 regiões do estado por conta das chuvas registradas na semana que passou, final de semana também, onde houve enxurradas e deslizamentos. A medida vale para o oeste, o sudoeste, o centro-sul e o sudeste do Paraná. 100 pessoas morreram em decorrência das chuvas. Com a medida, o governo estadual passa a poder contratar serviços e realizar compras destinadas à reabilitação do cenário sem precisar de licitação. A exigência é de que os processos sejam concluídos em no máximo 180 dias. Segundo o governo, será feita a busca imediata de recursos para aquisição de itens para ajuda humanitária, além de priorização da recuperação das estradas vicinais. Conforme o último boletim da Defesa Civil, que foi divulgado no sábado, por conta de muitas chuvas, 15 mil pessoas foram diretamente afetadas pelas chuvas, sendo que 1.100 delas permanecem desalojadas. O problema foi registrado em 34 municípios do Paraná. Impressionante, né? Meu Deus.
Aqui em Santa Catarina, chegou a 312 os casos confirmados de varíola dos macacos e outros 201 ainda estão em investigação, segundo o último boletim divulgado pela DIV, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. Há ainda 908 casos que foram descartados e 24 são considerados prováveis casos. Florianópolis é a detentora de maior número de casos confirmados. Dos 308 pacientes com a doença, para você ter uma ideia, entre os principais sintomas estão as erupções cutâneas ou lesões de pele, seguido por linfonodos inchados, que são as chamadas ínguas, né? Em várias regiões, febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio e fraqueza. Estudo avalia a contaminação de superfície. A varíola dos macacos pode ser transmitida pelo contato com superfícies contaminadas. É o que aponta um artigo que sinaliza os cuidados adicionais a serem adotados na prevenção dessas ocorrências. O estudo avalia a possível infecção de trabalhadoras da saúde. Todo mundo está exposto, né? Veja só. E no final de semana, Santa Catarina virou notícia no Brasil inteiro, né? Tudo isso por conta da Ana Vitória Monforte, de 35 anos, esta daí, conhecida como MC Trans. Ela denunciou à polícia que foi vítima de transfobia em um hotel de Blumenau na madrugada de sexta-feira. Mas isso está no Brasil inteiro, para você ter uma ideia. Ela relatou que havia reservado um quarto junto com o marido, mas ao chegar na recepção do hotel, Salto do Norte, teve a estadia recusada pelo atendente. O patrão é um senhor de idade, conservador, e ele tem as normas dele, segundo disse o recepcionista, ao citar problemas com travestis que causam transtornos para o hotel. Em nota, o estabelecimento diz que não tolera qualquer tipo de discriminação e repudia toda e qualquer violação dos princípios fundamentais constitucionais, mas que a apuração preliminar aponta para uma grande divergência entre a narrativa da ofendida e o que aparenta ser verdade. Um boletim de ocorrência foi registrado, o negócio, a notícia, esparramou pelo Brasil inteiro. O advogado da MC Trans, Diego Figueiredo, disse que houve crime de preconceito, o hotel nega, enfim. Com mais de 500 mil de seguidores, a MC Trans gravou uma conversa com o atendente e publicou nas suas redes sociais. E descreveu que se sentia acabada, sem dignidade. Na gravação, ela fala ao recepcionista que o marido dela entrou primeiro e não teve problemas, ao contrário do que aconteceu quando ela chegou ao estabelecimento. Nas redes sociais, ela explicou que passou um mês em Blumenau resolvendo questões da transição de gênero. Diz que estava na casa de uma amiga, mas como faria uma cirurgia bastante invasiva, no último sábado optou pelo hotel para ter mais privacidade. Isso deu uma confusão danada e vamos esperar aí a conclusão da polícia para saber a veracidade dos fatos. Cada um diz uma coisa, então vamos ver o que a polícia vai apurar. Falando em polícia, a DIC de Chapecó deflagrou a operação Babilônia em combate ao tráfico de drogas em Chapecó e região. Os policiais civis cumpriram 20 mandados de busca e apreensão, sendo 16 em Chapecó e 4 em outros municípios do estado: Itajaí, Lages, Balneário de Piçarras, aqui do nosso ladinho, e Balneário Camboriú. A investigação visou identificar suspeitos de integrar uma organização criminosa que tem como prática o crime de tráfico de drogas. Durante o cumprimento dos mandados, 3 pessoas foram presas em flagrante, 2 homens e uma mulher, pelo crime de tráfico e associação para o tráfico. Foram apreendidos 2 adolescentes pela mesma conduta. Ainda foram apreendidos documentos que serão analisados pela equipe de investigação. Também foram apreendidos drogas. Entre os entorpecentes havia maconha, cocaína e êxtase. Policiais apreenderam ainda balança de precisão, material para embalagem dos entorpecentes e dinheiro. Participaram as delegacias regionais de Chapecó, Xanxerê, São Miguel do Oeste, Lages, Itajaí, Balneário Camboriú, além do SAER-FRON, que é o policiamento de fronteira, núcleo de operações com cães e o pessoal da DIFRON, da Polícia Civil. Impressionante, né? Começa lá em Chapecó, vem parar aqui no litoral o negócio. Vamos conferir. Ah, tem as drogas apreendidas? Ah, tá aqui, ó. Tem drogas aqui, bota aqui, olha aqui.
Maconha, êxtase, din-din, né? Muita maconha, né? Dinheiro, telefone e etc e tal. Olha só, o pessoal de Chapecó fez a festa lá. Mas tinha pouco dinheiro, né? Pra ver que não estavam vendendo tanto ainda. O negócio deles é mais para fora. Olha aqui, ó, os comprimidos numa caixinha, né, de êxtase. Ó, tem um tijolaço de maconha aqui, ó. Acabou a festa, neném. Fim de festa. Vamos conferir a previsão do tempo? De repente, na tarde de hoje, fez calor, ameaçou chuva e etc e tal. O que teremos no decorrer desta semana? Vamos até a Climaterra em São Joaquim, falar com o homem do tempo. Boa noite, Ronaldo Coutinho. Boa tarde e noite, Peron. Estamos aí com nebulosidade, tem até sol agora, tivemos sol durante a tarde aqui no oeste, chegou a mais de 31, 32 aqui em Itapiranga e tivemos 4,9 em São Joaquim. Na região aqui de Blumenau, Brusque e Jaraguá do Sul, muita nebulosidade, aberturas de sol e pode ter alguma pancada de chuva agora no final da tarde, no decorrer da noite. De manhã ficou entre 17 e 18 e à tarde na faixa dos 26, 28 graus, abafado. Mantém a tendência de chuva e períodos de melhora nessa terça-feira, predomina o céu nublado, pode ter chuva a qualquer hora com períodos de melhora e não passa muito dos 22 graus, já fica bem mais fresquinho em relação a hoje. De manhã, uns 16, 18 graus. Na quarta, quinta e sexta, parecido com hoje. Nublado, aberturas de sol, tem chance de chuva com ou sem trovada e períodos de tempo seco. As máximas ficam aí na faixa dos 25 a 28 graus. E tudo indica que o fim de semana deve ser de tempo bom. Fresco de manhã, esquenta de tarde e refresca à noite. Então, nessa semana, segunda agora à noite, terça, quarta, quinta, sexta, momentos em que tem chuva e até trovada, pode ter uma ou outra pancada mais forte, e períodos de tempo seco. Para quem precisa trabalhar do começo ao fim do dia sem pegar chuva, terça, quarta, quinta, sexta é arriscado. E no fim de semana fica com uma situação bem melhor para quem precisa de tempo seco para trabalhar. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Voltamos a apresentar OCP Fatos. Oferecimento Catarinense Implantes. A gente se entende no sorriso. E vamos às últimas informações. Os vereadores de Jaraguá do Sul aprovaram, na semana que passou, um projeto de lei que autoriza o Executivo a destinar unidades habitacionais retomadas pelo poder público a famílias que estão em filas de programas habitacionais. As transações serão feitas através de contrato de promessa de compra e venda firmado entre Prefeitura e beneficiários. A Prefeitura de Jaraguá do Sul, autora do projeto de lei, afirmou que esses imóveis residenciais foram construídos há cerca de 10 anos para sanar o déficit habitacional do município. Porém, muitos proprietários cometeram irregularidades, como aluguel das unidades, venda das unidades, transformação das unidades em estabelecimento comercial, o que é proibido pelos programas habitacionais sociais. O vereador Luiz Fernando Almeida, que já foi diretor de habitação da Prefeitura de Jaraguá do Sul, relatou que o Executivo, em conjunto com a Caixa Financiadora dos Imóveis, realizaram uma investigação e descobriram que mais de 200 imóveis estão em situação irregular, promovendo assim o processo de retomada dos bens. Muitas dessas casas serão devolvidas em estado precário, como piso, pintura, forro, fiação elétrica danificados e até vasos sanitários totalmente inutilizáveis. Em setembro desse ano, os vereadores aprovaram o investimento de R$200 mil na reforma de 15 unidades que devem ser destinadas a novos inquilinos. Agora veja só, a pessoa vai para a fila, apresenta documentos, alguns até forjam documentos, para ter uma casa e, de repente, eles vendem a casa, alugam a casa, transformam o local em estabelecimento comercial, que é proibido. E muitos não pagam também, né? Resultado, os imóveis foram retomados, agora o município tem que fazer uma reforma nesses imóveis e aí passar para quem de fato precisa e vai cuidar do bem, que é o sonho de todo mundo, o sonho da casa própria. E a última informação vem de colegas nossos de São Paulo. Eu tenho colegas na Jovem Pan, em São Paulo, e hoje pela manhã eles estavam acompanhando o candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, do Partido Republicano, e que foi alvo, segundo os colegas, vocês vão ouvir o áudio de um colega aí, de um atentado na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista.
o ex-ministro da Infraestrutura cumpria agenda de campanha no local, onde participava da inauguração do primeiro polo universitário de Paraisópolis. A equipe de reportagem da TV Jovem Pan estava presente quando começou os disparos. Segundo a repórter Camila Yunis, o candidato se preparava para a coletiva de imprensa quando foi ouvida uma rajada de tiros. A equipe de segurança do candidato agiu rapidamente junto com a polícia, deitaram todos no chão, você vai ver aí as imagens, estava num salão de beleza, todos abaixaram, você vai ver os repórteres rastejando ali. O ex-ministro também se escondeu e foi para a van, que é um carro blindado. O nosso colega da Jovem Pan, que estava no local, ele fez um áudio para a emissora e mandou para nós aqui, em Santa Catarina, enquanto você vê as imagens da polícia militar do estado de São Paulo. Um bandido foi morto, ainda isso é oficialmente, extraoficialmente, né? Oficiosamente, um bandido foi morto. Tem algumas vertentes, isso nos permite algumas ilações, né? Os bandidos devem estar incomodados com a campanha do Tarcísio de Freitas, porque o Tarcísio disse, entre outras coisas, que vai dar total, amplo e restrito apoio à Polícia Civil e Militar de São Paulo no combate ao tráfico de drogas e à bandidagem no Estado. E isso incomodou os bandidos, né? Agora, se eu entendo um pouquinho de campanha eleitoral, este episódio deu a eleição para o Tarcísio de Freitas em São Paulo. Pode apostar. Por enquanto é isso. Nós voltaremos amanhã, pontualmente ao meio-dia, e tem amanhã, vou antecipar desde já para você, uma entrevista com a diretora do PROCON, a Janine Veig, sobre uma notificação que foi dada para a Celesc por descumprir determinações que já existem há tempos aqui, como, por exemplo, dar uma senha para o cidadão ser atendido. Amanhã, ao meio-dia, e eu espero você. Até amanhã. OCP Fatos, segunda edição. Oferecimento Catarinense Implantes. A gente se entende no sorriso.